Está connosco esta noite Vítor Pinto, subdiretor do jornal Record. Vítor, qual é o peso de também a marca já dar como quase 100% garantido que Mourinho vai para o Real Madrid? Boa noite, José Pedro Fernandes. Sim, é muito importante o facto da marca estar, pela perspectiva espanhola, estar a confirmar a notícia da CMTV, notícia que foi adiantada para o Tânia de Laranjo no Ligador, de que José Mourinho já tem tudo acertado com o Real Madrid. Mas, ao fim e ao cabo, seria uma situação inevitável, porque todo o processo tem desenrolado, os contactos têm vindo a ser mantidos com a intermediação de Jorge Mendes e depois há uma situação que estava a ser vista em Espanha, que nós temos consciência dela em Portugal. É que existe uma candidatura única ao Real Madrid. Os outros treinadores que teriam possibilidade de sentar no banco do Real Madrid foram caindo, os pinos foram caindo um a um, até que, de repente, José Mourinho já era o favorito e o colapso do balneário do Real Madrid tornou José Mourinho praticamente o candidato único. E numa situação em que já se percebia que Florentino Pérez, pela ligação que tinha ao José Mourinho, estaria inclinado para escolher o técnico português, ele próprio, na tomada de posição pública na conferência de imprensa que fez esta semana, atalhou logo eventuais críticas, dizendo que foi o trabalho de José Mourinho que permitiu ao Real Madrid depois conquistar várias Ligas dos Campeões de seguida. E atenção, essa era a grande crítica que poderiam fazer ao José Mourinho no regresso ao Santiago Bernabéu, porque ele conseguiu desafiar o Barcelona de Guardiola e ser campeão, só lhe faltou algo em que o Real Madrid é muito forte, que é a frente europeia, a Liga dos Campeões, e Florentino Pérez, até esse calcanhar daqueles, anulou de imediato com a sua intervenção. Portanto, temos claramente a sensação, para além do aspecto noticioso das informações que temos, claramente é um contrarrelógio, é uma contagem decrescente que está perto do final e acabará com o José Mourinho a sair do Benfica e a ser o próximo treinador do Real Madrid. Muito bem, Vítor, hoje na conferência notaste um José Mourinho diferente? Achas que de facto gostava de ter continuado e se sente magoado com o Rui Costa? Olha, eu se tivesse ido fazer uma viagem pelo Sistema Solar e não tivesse acompanhado o que foram as últimas semanas de Benfica, eu não quereria acreditar que este era José Mourinho, que este treinador que estávamos a ver nesta conferência de imprensa no Estádio da Luz era José Mourinho, porque não tem absolutamente nada a ver com o José Mourinho do início desta campanha, de setembro, quando foi apresentado no Benfica, 17, 18 de setembro, será por aí. Eu já vi muitas destas comparações, sabes, Zé? Eu já vi, por exemplo, quando se mostrava fotografias de Pedro Passos Coelho, quando assumiu a liderança do PSD, depois foi foi eleito primeiro-ministro, e posteriormente como tinham o peso do desgaste do passar dos anos, das canseiras, do dia-a-dia, da governação, o resultado que tinham dado até na aparência. O que eu nunca tinha visto era isto acontecer em 8 meses. A questão não é propriamente José Mourinho tem uma aparência muito diferente, continua com aquele charme que lhe é reconhecido, simplesmente está amargurado, está cansado, está triste, está desgastado. Parece um treinador em fim de ciclo que está há 3 meses num clube e não um treinador que nem sequer fez uma época completa, um treinador que fez 8 meses. Custa muito este final de José Mourinho no Benfica, é um final doloroso, tanto do ponto de vista desportivo como do ponto de vista comunicacional, e efetivamente é muito difícil acreditar que se trata de uma relação que ainda vai a tempo de ser reparada. Muito bem, Vítor. A partir de agora, o que é que Rui Costa vai dizer para justificar que o treinador com quem ele não quis renovar seja contratado pelo maior clube do mundo? Qual é que achas que vai ser a justificação do presidente encarnado? Olha, eu não quero acreditar por um segundo que o Benfica tenha apresentado uma proposta de renovação a José Mourinho que não fosse real, ou seja, que fosse apenas uma proposta maquinada, no sentido de poder dar um argumento, no sentido de tentar anular parte das críticas, no sentido de tentar dizer não, o Benfica fez tudo até apresentar uma proposta. Eu peço imensa desculpa, uma proposta a 13 de maio tem o mesmo efeito de que uma proposta com José Mourinho no aeroporto de Tires à porta do avião a jato que o leva, do voo particular que o leva para Madrid. Rui Costa e a SAD do Benfica a 13 de maio, ainda por cima reunindo com Jorge Mendes, sabem perfeitamente que esta proposta de renovação é um ato de desespero.
O Correio da Manhã escreveu, e assinado pela Tânia Laranjo, portanto, a partir daí, ainda mais difícil é contestar, que Rui Costa suplicou a José Mourinho que ficasse no Benfica. E este cenário é um cenário lamentável para o Benfica, porque o Benfica teve todas as oportunidades para assumir o controle da narrativa, assumir o controle dos acontecimentos, passar a ser o Benfica a controlar o que ia ser o seu futuro. Neste momento o Benfica tem que estar parado à espera de que o José Mourinho vá decidir em duas situações. O que é que vai decidir em relação à renovação e o que é que vai decidir em relação ao contrato que está em vigor com o Benfica. Isto é inacreditável e é de facto um caso de estudo sem paralelo, que eu conheça pelo menos, no futebol europeu e mundial. Vítor, já falaste aqui numa outra hipótese que está relacionada com o facto do campeonato espanhol não terminar ao mesmo tempo do que o português. O que é que nos podes adiantar? Ora, aqui está mais um problema. Ora, aqui está. É que o José Mourinho diz que vai analisar a proposta de renovação domingo e que pode falar sobre o seu futuro e o futuro do Benfica a partir de segunda-feira. Mas, ó meus grandes amigos, a questão é que o Real Madrid não joga no próximo sábado. O Real Madrid recebe o Atlético Bilbao no Santiago Bernabéu no dia 23. Portanto, ainda faltarão nessa altura, domingo 24, segunda 25, terça 26, quarta 27. Ainda faltarão 4 dias de prazo até José Mourinho ter que comunicar o que pretende fazer em relação, se é que pretende denunciar esse contrato que tem com o Benfica até 2027. José Mourinho tem tempo até de quarta-feira a 8 dias. E esta questão é fundamental, porque há um processo eleitoral em curso em Madrid e as informações que temos de Espanha, da capital espanhola, dizem-nos que Florentino Pérez não vai despedir Arbeloa e muito menos anunciar a contratação de José Mourinho antes de acabar La Liga, antes de acabar o Campeonato Espanhol. E o Campeonato Espanhol acabando sábado à noite, dia 23, então ainda restam alguns dias, 4 dias, para essas alterações, essas mudanças, se é que o processo eleitoral estará resolvido, tudo indica que sim, porque estes prazos estatutários muito curtos do Real Madrid não deixam margem para a oposição. E aqui está mais uma vez. Eu falei, enunciei já várias situações que estão em curso e das quais depende o desenrolar deste processo e nenhuma delas está no controle do Benfica. É exatamente isto que temos vindo a apontar. O Benfica tem que esperar e corre o risco de ter que esperar praticamente 10 dias até saber com o que conta para o futuro, a menos que o próprio José Mourinho, que não tem que dizer para onde vai, pode rescindir imediatamente o contrato com o Benfica, a não ser que o José Mourinho no início da semana diga que não quer continuar e salde imediatamente o valor da cláusula de rescisão. Com um pequeno detalhe, que se for José Mourinho a pagar, tem um impacto fiscal muito superior do que se for um acordo entre clubes, do que se for um acordo que envolva, neste caso, o Real Madrid. Muito bem, Vítor. Vamos olhar agora para Marco Silva. É uma certeza ou achas que esse processo ainda vai demorar? Marco Silva, aí está mais um processo que não depende do Benfica. Agora vamos à questão Marco Silva. Marco Silva acaba a Premier League domingo a 8 dias. O Fulham, creio que defronta o Newcastle, até acho que é em Craven Cottage, e até aí Marco Silva é treinador do Fulham e o Benfica não sabe com o que pode contar, porque também precisa de primeiro ter resolvido a questão de José Mourinho. Eu sei, isto é muito complicado para qualquer espectador, os benfiquistas já devem ter chorado lágrimas de sangue por causa de toda esta embrulhada, mas é uma embrulhada na qual o Benfica se meteu por uma evidente inépcia na gestão de um processo que exigia decisões claras. Se o Benfica entendia que o José Mourinho era treinador de ciclo curto, só para mais um ano, e se foi defendido por Rui Costa que a renovação de José Mourinho não era tema, o Benfica podia levar essa decisão até ao fim. Agora, se tivesse avançado para a renovação, era completamente diferente, porque blindava José Mourinho e o Real Madrid tinha que vir negociar com o Benfica. Era o Benfica que ditava as condições. Com uma cláusula de rescisão digna da dimensão mundial do José Mourinho, agora, se o Real Madrid, se essa cláusula de rescisão não fosse dissuasora para o Real Madrid, era o Benfica que tinha que dar o ok. José Mourinho tinha que vir falar com o Benfica. O que é que está a acontecer agora? José Mourinho é funcionário do Benfica e recusa-se a analisar uma proposta de renovação apresentada pela entidade patronal. Um funcionário do Benfica é que diz à entidade patronal se lhe apetece ou não olhar para a documentação estratégica crítica que lhe é entregue
através, obviamente, do agente, do empresário, pela própria entidade patronal. José Mourinho diz que se isolou e que não fala com o patrão. E o patrão é Rui Costa, e o patrão é o Benfica e aceitam isto. A partir daqui, o Benfica não é dono do seu destino. Tem que esperar que o José Mourinho defina qual é o seu futuro. A partir daí, Marco Silva é um alvo do Benfica. Marco Silva diz em Inglaterra que não tem contactos com o Chelsea, diz o mesmo em relação ao Benfica, mas claramente, sendo Jorge Mendes também um empresário de Marco Silva, o Benfica, independentemente de contactos que possa ter estabelecido através de Mário Jorge Branco, também já terá conhecimento daquilo que pode contar em relação ao Marco Silva. Algo é muito certo. A Rubem Amorim, o Benfica não vai chegar. Rubem Amorim não está disponível para regressar a Portugal, não está disponível para treinar este Benfica. A partir daqui, Marco Silva é o nome mais forte, mas o Benfica, se e quando ficar sem treinador, terá que agir rapidamente e terá que ser muito assertivo, porque Marco Silva também tem possibilidades em Inglaterra, mais do que um clube. Ele quer o Chelsea, mas há outros clubes interessados, além da proposta de renovação do Fulham. E, ora, aí está mais um processo no qual o Benfica está dependente de decisões alheias. Isto que não augura nada de bom é um facto, mas será um problema, será uma questão, será uma embrulhada, será um novelo que caberá à SAD do Benfica desatar.